Agora, Jânio, por que você escolheu essa área de TI? É um setor, Rebeca, muito exigente. Sim. É um setor que realmente preza pela qualidade do serviço, preza pela qualidade da entrega. Seja bem-vindo ao UseCast, o podcast da Use Telecom. O meu nome é Rebeca Costa e eu fui designada a conduzir este projeto que traz pessoas representantes de empresas ligadas à Use. E no primeiro episódio dessa segunda temporada, estamos com o Jânio Santiago. Ele é especialista em TI da Windar Brasil. E aí, Rebeca, tudo bem? Tudo bem com você? Bem também. É um prazer estar aqui no podcast da Use Telecom. Vamos fazer esse bate-papo aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e como é que funciona um pouquinho do setor eólico. Isso mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite. Você foi ótimo, graças a Deus. E para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e o seu papel na Windar. Então, eu tenho aí em média uns 12 anos de experiência, né, na área de TI. E dentro desse tempo aí, eu passei, além de trabalhar na área de industrial, eu trabalhei em outros setores, né? Como setor de hotelaria, loja de informática, faculdade, rede de faculdade. Mas a minha paixão mesmo, Rebeca, é a indústria. Já tenho 6 anos na Windar Brasil, totalizando aí 10 anos de indústria. Passei por uma outra indústria também. Sim. E hoje na Windar Brasil eu sou responsável por toda a infraestrutura da empresa, tudo que tange a parte tecnológica. Então, é um desafio constante trabalhar na indústria, não só por ser um ambiente dinâmico, Uhum. mas por você estar ali responsável por 220 colaboradores que estão ali ativos, trabalhando o tempo todo. E qualquer empresa é uma engrenagem, né, Rebeca? Sim. Mas lá na Winda, eu me sinto numa responsabilidade gigantesca, porque eu sou uma carreira solo, né? Sou o único, sou sozinho lá na Winda É Brasil. mesmo? Sou Que sozinho. responsabilidade, né? Menina, ele Então, é gerente mesmo. Então, gerir uma empresa, né? Gerir um setor, fazer da parte mais simples até a parte mais complexa é desafiador. Agora, Jânio, por que você escolheu essa área de TI? É uma área assim que, na minha visão, né, cada um nasceu para fazer o que sabe fazer. Mas eu acho que é tão difícil, é tão complicado. Eu conheço, são pessoas próximas a mim, fazem TI. Meu marido é desenvolvedor. Imagina, eu vejo aquele negócio de linguagem, programação. Não sei nada, mas por que você escolheu essa área? Veja só, eu vim do interior da Bahia, eu vim de Riachão de Jacuípe, Sim, e minha mãe é professora, aposentada do Estado, uma professora. E o sonho da minha mãe era que eu fosse pedagogo. professor. Então, estudei fiz pré-vestibular, passei na UNEB, em pedagogia. Fui o primeiro dia de aula, Rebeca. Sentei na sala de aula e saí, fui embora. E não quis ficar. Cheguei em casa, minha mãe, e aí, acabou a aula? Eu falei, não, mãe, acabou a aula não, mas não é isso que eu quero. Ah, meu Deus do céu, o que é que você quer da sua vida e tal? Quando eu tinha 15 anos, já tinha uma lan house já no interior. E aquilo ali já me impulsionava a puxar pro lado da tecnologia, né? Então, quando eu já, nos meados ali com 18, 19 anos de idade, eu fiz o vestibular, passei em pedagogia, não deu certo. E aí decidi vir para Salvador com a cara e a coragem Sim, para poder estudar. E foi me descobrir. Foi o momento que eu falei assim, não, eu quero algo na área de tecnologia. Fiz um estudo prévio que eu tinha mais afinidade, vi que eu tinha mais afinidade puxando para o lado de infraestrutura e segurança da informação. Hoje eu sou formado em rede de computadores e pós-graduado em segurança da informação. E sou muito feliz, Rebeca, no que eu faço. É, não me arrependo nem um segundo de ter me arriscado, saído do interior, saído da minha zona de conforto para estar onde eu estou hoje. graças a Deus. É tão bom quando a gente faz algo que a gente gosta, né? É maravilhoso. Independente do que seja, se você está gostando, é a melhor coisa você se sentir É maravilhoso. realizada, né? Maravilhoso. Ó, voltando agora à Windar, ela está no Brasil desde 2013, né? Há Isso. 12 anos já, e é referência no setor de energia eólica. Como foi esse processo de consolidação da fábrica em Camaçari e o que diferencia a Windar neste mercado? Veja, a Windar Brasil ela está em um local muito estratégico, né?
o polo de Camaçari ali tem outras fábricas do ramo eólico. Sim. Nós não fabricamos, Rebeca, só para entendimento, a gente não fabrica a torre por completa, nós fabricamos a torre. Então, tem outros fornecedores, outras empresas que fabricam o motor, é o que vocês chamam de hélice, mas na verdade é a pá. Existe uma outra empresa que fabrica isso. Então, elas são muito próximas ali uma das outras. Então, é um local muito estratégico. Por um dos motivos é esse. E o que diferencia, Rebeca, respondendo também sua pergunta em relação ao que diferencia das demais, a gente, além da gente ter equipamentos de tecnológico de última geração, de ponta, nós investimos muito em pessoas. Então, capacitamos as pessoas para que a gente consiga entregar o que o cliente exige. É um setor, Rebeca, muito exigente. Sim. É um setor que realmente preza pela qualidade do serviço, preza pela qualidade da entrega. Então, um dos nossos diferenciais é a capacitação técnica dos nossos colaboradores. Esse setor de energia renovável vem crescendo a cada dia mais, né, nos últimos anos. E como a Windar tem se posicionado em relação à inovação e à sustentabilidade? A sustentabilidade está no nosso DNA, isso é um fato, Sim. né? A gente não, o nome já está dizendo tudo, né? Energia renovável. Então, é algo que a gente aposta na energia renovável, a gente aposta no que a gente consegue trabalhar, Rebeca, Uhum. eh, evitando poluição ali em volta da fábrica, né? A gente evita que poluentes se façam que contamine ali o que está em volta. A gente está numa área muito verde. Não faço um dia questão de você te convidar para você ir lá, você vai Eu ver vou que sim. Não faça que eu vou. pode ir lá tomar Eu um vou. café. Tá bom. Você vai ver que é uma área muito verde, então a gente preserva o meio ambiente, preserva os animais silvestres, a gente toma Sim. muito cuidado. A comunidade também a gente se preocupa, a gente tem parceria com empresas de reciclagem. Então a Winda acredita muito que a gente consegue produzir sem agredir tanto o meio ambiente. E isso tudo conta, né? São detalhes, são pequenos detalhes que contam, né? É, Até para o cliente, quando passa por lá, quando vê. não, sim, nós somos certificados ISO 9001, ISO 14001, que Isso. são certificações de qualidade e meio ambiente. Nós temos um padrão assim bem rigoroso em relação a esses dois aspectos. Entendi. Ó, agora voltando à UTI, o que essa área representa hoje na Windar? Olha, a TI na Umidar Brasil é um setor estratégico hoje, né? A gente saiu de uma cultura que o TI é o suporte para ser uma área de transformação, né? Então, tudo que envolve os processos da Windar Brasil hoje envolve tecnologia e então, automaticamente envolve a TI. Então, os processos que rodam, não só no momento da fabricação, mas para rodar todo o ecossistema da Windar, quando eu falo ecossistema administrativo, almoxarifado, Sim, tudo que envolve pessoas e processos, a TI está ali lado a lado. sim. E quais são os maiores desafios tecnológicos hoje da Windar? E como a equipe de TI atua para superá-los? Veja, a gente tem dois grandes desafios, que Sim, é automação dos processos, né? Trazer eles mais rápidos, fluidos e objetivos. uhum, Isso aí a gente trabalha dia a dia. Para ser competitivo nessa área, Rebeca, a gente precisa produzir mais e ter menos desgastes para poder realizar essas produções. Além disso, Rebeca, um dos grandes desafios que a Windar tem é a relação à cibersegurança. Então a gente vem aí trabalhando muito forte em relação a isso, evitar ataques de fora, evitar com que a gente sofra com problemas com o próprio usuário, que é um dos fatores mais difíceis de lidar. Às vezes o problema não vem de fora, o problema está ali dentro. Então, trabalhar com um sistema de conscientização, fazer palestras. A gente tem um programa de jovem aprendizes. Eu chego para o jovem aprendiz, apresento palestra para ele, falo sobre segurança da informação, internet das coisas, uma série de assuntos que estão no nosso dia a dia, para que eles entendam a importância dos cuidados, a importância de trabalhar num ambiente seguro, evitar brechas para que a gente consiga não só produzir, mas que a gente consiga entregar
para os nossos clientes Sim. uma sensação de segurança e estabilidade da empresa. E é engraçado que essa área de cibersegurança é extremamente necessária, todo mundo tem que saber, mas é um assunto que não é tão falado, né? A gente não vê tanta gente falando sobre, e isso é muito importante, principalmente dentro de uma empresa, não é isso? Ah, com certeza, com certeza. A gente fala isso, Rebeca, todos os dias, justamente por isso, porque às vezes a gente corre um pouco do assunto. É um assunto interessante, a depender da forma que a gente aborda ele, Aham. mas ao mesmo tempo as pessoas ouvem e não internalizam aquilo ali. Então a gente trabalha justamente para que as pessoas escutem o que a gente tem para falar, escutem os cuidados que a gente precisa tomar, escutem como é que funciona um quesito de vulnerabilidade e faça com que a gente conscientize nossos usuários para trabalhar de forma segura e estável. Sim, com certeza. Agora indo para a Uzi, né? A Windar hoje é cliente da Uzi, um dos principais clientes. E eu gostaria que você falasse como essa parceria começou e qual o motivo da Windar ter escolhido a Uzi Telecom. Rebeca, a gente está apesar de a gente estar num polo, aí até comentei aí anteriormente, a gente está numa área bem isolada ali Sim, e eu tinha muitos problemas com um provedor anterior, né? Um provedor grande, inclusive. E meu link caía com muita frequência. O CLA, que é o prazo que é estipulado pelo provedor para poder fazer o reparo, às vezes não era atendido de forma íntegra, né? Sei lá, às vezes falava que o problema era resolvido em 4 horas, passava 48 horas para poder ser resolvido. Então, absurdo. um absurdo. E aí a gente passou a buscar uma empresa que nos atendesse tão bem quanto o outro provedor. E essa foi a minha missão. Então, eu comecei a entrar em contato com os provedores até um dia que eu encontrei a Uzi. Chamei o Flávio Débora? e a Débora. A Débora é um amor de pessoa. Ela é. Ela é. Chamei o Flávio e a Débora para tomar um café lá, como tô te convidando, para tomar um Aham. café lá. E para poder conversar um pouco, né, sobre o propósito da Uzi, o que a Uzi poderia oferecer, como é que a Uzi poderia entregar o link lá pra gente. E foi um bate-papo bem sincero, bem honesto, bem fluido, bem tranquilo, transparente. E aí a gente acabou fechando com a Uzi. Foi desafiador para mim, porque depois que eu fechei com a Uzi, eu coloquei a Uzi como link principal. Coloquei a Uzi para poder fechar a VPN, para poder conectar nos meus sistemas que não ficam aqui, ficam na Europa. Os meus sistemas principais. Tem os sistemas locais, mas sistemas principais ficam alocados na Europa. E eu precisava de um link que me desse estabilidade. Qualquer falha, Rebeca, só pra você ter uma ideia, qualquer falha que aconteça do link, o sistema cai, o sistema para de funcionar. Então eu Uhum. precisava de um sistema que me desse essa segurança, essa estabilidade. Sim. E eu apostei, assim, bravamente na Uzi, entendendo que eles iam entregar um produto de qualidade, e foi o que aconteceu. A Uzi tirou um impacto muito grande, porque, para você ter uma ideia, quando um link cai para a gente perde produtividade. A gente não para de produzir, mas a gente perde produtividade. Porque toda vez que um colaborador do chão de fábrica ele vai fazer alguma atividade, ele faz uma inserção no sistema. Ele avisa ao sistema o que ele vai fazer. Quando o sistema cai, ele não consegue, ele fica cego. Então ele perde produtividade, ele vai para o papel aqui. Então, assim, a Uzi tirou um peso das minhas costas, um problema que eu tinha muito grande há anos já. A Uzi veio para poder realmente resolver todos os meus problemas. E ainda bem, né? Realmente, gente, não tem outra, é a melhor do mercado, tá? É a melhor do mercado. E hoje, quais as soluções da Uzi você utiliza e qual o impacto que elas tiveram nas operações da Windar? Então, hoje nós temos duas soluções que a gente contratou com a Uzi, a gente fechou a parceria, que é a parte de telefonia e a parte de internet, né? Eram as duas parcerias, Rebeca, que eu tinha com o provedor antigo. Eu decidi cancelar as duas do provedor antigo justamente para poder fechar com a Uzi. E eu não tô querendo vender peixe aqui, porque né, não Sim, faço parte da Uzi, mas eu sim. acho que é importante. Assim, Rebeca, só um parêntese mesmo, eu acho que é importante a gente falar o que é bom, sabe? A Uzi Telecom só me enche de orgulho de dizer assim, poxa, eu fechei uma parceria, eu fui muito corajoso, porque eu me sinto muito, eu tenho um orgulho de dizer assim, poxa, fui eu que fechei a parceria com a Uzi, fui um dos primeiros ali na área do polo de Camaçari a fechar com a Uzi Telecom.
e me trazer tantos elogios. Eh, Colegas meus, né, de outras fábricas, ficam perguntando, Jânio, como é que você tá, o seu link aí de fulano? Eu falei, não tenho mais. Ah, como assim? Não, não tenho mais, eu cancelei o link com eles. Sério, sério. E você botou aqui? Ah, botei Uso Telecom. E aí, como é que tá? Eu falei, eu não tenho problema com o Uso Telecom. A Uso Telecom me entrega um link 2 vezes maior do que o link anterior. A Uso Telecom me entrega uma dupla abordagem, ou seja, Rebeca, só para você entender que eu sei que você não é da área de É, TI. não sou, gente, desculpa, Então, não sou. o que acontece na dupla abordagem? Quando um link cai, o outro assume. Então, tem um processo de comutação ali de 1 minuto, que também não cria impacto para mim, porque eu tenho um link secundário. Então, se caso aconteça do link cair hoje com a Uso Telecom, a Uso Telecom ainda me entrega um segundo link, uma espécie de segundo link, vindo por uma outra rota, para restabelecer a conexão. Enquanto isso, meu link secundário está ali sustentando a Uso. Então, assim, Rebeca, voltando aí para a questão do impacto, a Uzi Telecom, na verdade, veio para poder resolver todos os meus problemas. Ela veio justamente para poder tirar esse peso que eu tinha, como eu te falei anteriormente, Uhum. do provedor anterior. E eu só tenho elogios para fazer com a Uzi. Para você ter uma ideia, quando eu falei com o Flávio e com a Débora, eu comentei com a Débora, falei, Débora, eu tenho um link aqui que ele não me dá problema. Eu vou ser muito sincero, não tenho problema com o segundo link. Mas o que eu espero é que o link de vocês também não me dê problema. Não, não vai dar problema e tal. Vamos trabalhar para que o link eh, tenha a mesma qualidade tão quanto o outro. Só que aí o que acontece é que a Uzi, por incrível que pareça, eles conseguiram superar todas as minhas expectativas. Todas. Todas as minhas expectativas. Porque não é só, Rebeca, a questão da qualidade do link que entrega. É a qualidade do serviço. É a Sim. forma que eles abordam. Volta e meia entra em contato comigo. Jânio, como é que estão as coisas aí? Jânio, e aí, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? É, é a forma que eles se conectam. Se eu tenho algum problema, sei lá, uma interrupção elétrica na fábrica, né, programada ou porque realmente aconteceu de ficar sem energia, eles me ligam, mandam mensagem, WhatsApp, eles não sossegam até conseguir falar comigo. E eles são muito rápidos nas resoluções. Sim. Muito bom isso, né? Principalmente essa conexão entre o cliente e o provedor, né? É muito bom. Os profissionais da USE, eles são preparados para isso mesmo. Qualquer problema, já vai falando com o cliente, perguntando se aconteceu alguma coisa. Isso é bem necessário, né? Isso é um diferencial das Com empresas. certeza, com certeza. E quando a gente fala em conectividade para a indústria, especialmente em locais como Camaçari, que tem um polo gigantesco aqui na Bahia, quais são os principais requisitos? Bom, um dos principais requisitos, sendo bem objetivo, é trazer um link com qualidade e estabilidade, né? Um link instável é um problema gigantesco, não só para a indústria, mas para qualquer outro ramo de negócio. Então, é o que a Usa me entrega hoje, né? Um link hoje chega por fibra, é um link dedicado, tem que ser um link dedicado. Um link que me traga realmente segurança, não só em relação ao que ele entrega, mas sim em relação ao tráfego. E é o que hoje a Uzi Telecom me proporciona. É bem legal também porque a sua área, né, o TI, ela precisa muito de coisas rápidas, né? Trabalha com tecnologia, então precisa de rapidez, de fluidez, e é muito bom você ter uma internet boa, né, essencial, uma linha de telefônica boa também que funciona, porque é muito ruim até quando você não é dessa área, que te deixa na mão, né? Essas linhas que você até confia, deixa você na mão, aí você vai ver, você falou, né, que por exemplo, o seu antigo provedor era um problema que era para resolver em 4 horas, passava 2 dias e só iria resolver depois desse tempo. Então é muito difícil, né? Essa experiência ruim eu não tive com a Uzi ainda não, tá, Rebeca? Não, o seu antigo Não, provedor. eu sei, eu entendi, eu entendi. Eu digo assim, eu falei até um tom de brincadeira mesmo, porque imagine, eu achava isso normal. Você tem que esperar 4 horas para Nossa, ler um link e voltar a funcionar, né? Hoje, com a Uzi, eu nunca tive esse incidente, né? Principalmente, como eu te falei, a Uzi me entrega hoje um link com dupla abordagem. Então, se um link dá problema, automaticamente outro link vai subir, enquanto a Uzi está se preocupando em resolver o problema daquele link e o outro está me proporcionando, né, conectividade e eu consigo trabalhar normalmente sem sentir
esse impacto de indisponibilidade. E é engraçado que você falou que estava acostumado, que você pensou que era normal, né? Quando acontecia um É, problema é desse. porque dentro da necessidade, né? Como a gente está afastado ali, a gente acaba. O homem é produto do meio, Rebeca. A gente no Covid, a gente se acostumou com a máscara, né? Sim, Então, às vezes, o problema a gente acaba se acostumando ali com aquele problema ali. Mas eu acho que um dos diferenciais ali de quem trabalha numa indústria é geralmente sair da zona de conforto mesmo. Então, eu sabia que eu tinha necessidade de encontrar algo que parasse com esse tipo de situação, porque é péssimo, é péssimo, é frustrante, Rebeca. Não só frustrante principalmente para mim, sou responsável pela área de TI, sim, mas imagine pro usuário, né, que está querendo trabalhar, ele está querendo produzir, ele exatamente. está querendo fazer acontecer, e está tendo uma entrega ruim, né, porque uma experiência ruim, porque ele quer colocar informação, ele quer colocar um indicador, ele quer dizer que a produção está acontecendo, ele quer utilizar o sistema e não consegue por conta que um link está trazendo dores de cabeça. Sim. Ó, eu sei que você já falou algumas experiências, mas eu queria que você compartilhasse alguma situação em que a infraestrutura da USE foi ali essencial para garantir a continuidade dos processos ou resolver algum problema crítico. Olha, Rebeca, a gente sofria, como eu citei aí, com indisponibilidade. Então, Sim, assim, não existe impacto maior do que eu tinha antes. Eu não tenho um exemplo melhor para te dar do que eu te dizer, Rebeca, eu tinha problemas de indisponibilidade pelo menos 2, 3 vezes por mês. Com a Uso Telecom, eu tenho mais problemas. É uma fábrica, é uma linha de produção. Se eu não tenho uma disponibilidade positiva, eu vou criar impactos na minha produção. E não tem coisa pior do que você diminuir seu ritmo de produção, porque tem um cliente batendo na sua porta o tempo todo ali, dizendo, ó, eu preciso que você entregue. sim, Então, assim, a vinda da Uso Telecom tirou esse problema das minhas costas, tirou esse impacto. Então, assim, eu não tenho um exemplo maior para te dar do que te dizer, olha, Rebeca, o impacto que a Uzi veio de forma positiva para mim foi manter um ambiente estável, conectado, onde o pessoal para de todo o tempo desacreditar até mesmo no sistema. Falar, poxa, eu fui colocar ali, eu fui utilizar o sistema, não está funcionando. Ah, porque não está funcionando. Ah, o link caiu. Ah, acabou isso. Era algo cultural, inclusive. Ah, sim. você olhar assim e falar, pô, tá desconectado. Ah, tá com problema. Ah, a gente não tem mais isso. Ainda bem, né? É um diferencial da USE que realmente, na verdade, é o principal, né? Você não tem mais problemas com Não, conexão. e falando a partir da parte de telefonia, né, que a gente fala um pouco, Sim, quando a gente fecha contrato com a Uzi, eu eu ganho uma economia, porque além de eu utilizar a Uzi para a parte de telefonia fixa, eu utilizo a Uzi para poder fazer as ligações para telefonia móvel. Com outro provedor, eu tinha um custo com ele para fazer ligações para fixo, eu tinha um custo com outro provedor, uma outra operadora para poder fazer ligações para móvel. Quando eu fecho o contrato com a Uzi, eu tenho uma economia em relação a custo, sim. né? E deixo de ter dois problemas para poder cuidar. Eu passo a ter um só. Eu passo a ter uma empresa só dedicada àquilo ali. Sim, muito bom, né? Agora estamos encerrando este bate-papo, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando e acredita no poder transformador da energia limpa e da tecnologia. Veja, Rebeca, a inovação e a sustentabilidade não são conceitos opostos. Elas andam juntos de mãos dadas. E esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito e A inovação e a sustentabilidade, Rebeca, elas não são conceitos opostos, tá? Elas são conceitos que são poderosos e andam alinhados de mãos dadas. E é um caminho que a Windar Brasil vem trilhando aí ao longo desses anos. Sim. Olha, gostei bastante do nosso bate-papo, tá? E estamos agora encerrando este bate-papo, foi muito produtivo, né? A gente aprendeu bastante. Muito obrigado pela sua É um presença. A gente não prazer. falou só sobre a USE, né? Mas também falamos sobre os benefícios da energia limpa, que não é uma pauta, né, que é tão falada aqui, principalmente no Brasil. A gente não vê tanta gente falando sobre. Mas olha, para finalizar, eu tenho um presente para você, Ai, meu tá? Deus, que Um legal. mimo. Aqui, ó. Uma canequinha. Mostra pro pessoal.
Que legal. Tá vendo? Igual a minha, ó, igual a dele também. Bem legal, tá? Da Muito legal. UziCast. Um chaveirinho também. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Adorei estar aqui. Adorei. Eu Muito bom. gostaria de agradecer a Uzi, a você, Rebeca, pela condução. Um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha experiência e falar um pouquinho, né, sobre a questão do ramo eólico, da energia limpa, sustentável. Espero vir aqui mais vezes para a gente poder ter esse bate-papo e compartilhar um pouco da nossa experiência. Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever aqui no canal da Uzi, comentar o que você achou dessa entrevista, quais são os outros, né, entrevistados que vocês querem por aqui, que a gente está lendo tudo, tá? E é isso. Tchau, tchau.